entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, como nos tempos da antológica Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos trocaram. Trevor Reed, um infante dos Mariners, né? O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, estava preso na Rússia, condenado a 9 anos de cadeia. E lá, nos Estados Unidos, havia também um outro cidadão preso, o Konstantin Yaroshenko, preso há cerca de 10 anos. Foi condenado por contrabando de drogas. Ter levado drogas para os Estados Unidos. Não é por uso, não. Para ter levado drogas para lá, essa era a acusação. O Mariner havia sido preso, o Trevor, porque encheu a cara, estava na Rússia, encheu a cara e foi levado pela polícia. Estava tendo algum comportamento inconveniente e teria agredido policiais russos. E aí a coisa foi além de comportamento inadequado. Foi agressão a autoridades, deram 9 anos para ele, pena pesada. Ele diz que não se lembra. Ele não se lembra. Aquela história, estava tão bêbado que acordou, já estava preso. Ele não se lembra ter agredido e tal, mas também não nega. Mas ficou, tudo indica, em situação e em condições bem precárias. Tanto que voltou agora para os Estados Unidos com a saúde debilitadíssima. E a Rússia, por sua vez, dizia que a prisão de Konstantin Yaroshenko era a armação dos americanos. E que aquilo foi plantado. Todas essas possibilidades são verossímeis, né? Tá cheio de casos, inclusive democracias, né? Inclusive com cidadãos locais, em que a polícia coloca ali um troço no carro e tal, e dá um flagrante. Isso acontece nos Estados Unidos, já foi retratado, inclusive em obras de ficção e tal, porque acontece. E pode ser que não, pode ser que o cara tenha mesmo levado no avião drogas. O outro, pode ser que não tenha feito nada demais, mas um mariner americano e tal, ele diz que não se lembra, mas pode ser também que ele tenha bebaço, agredido os policiais e ameaçado a vida de algum deles e tal. Fato é, são versões. A questão é o momento em que isso acontece. O clima da troca de prisioneiros foi muito parecido com o que havia nas prisões de espiões que depois eram trocados. Então, gente que trabalhava para a CIA ou para a inteligência militar e era presa dentro do território soviético. Ou então, espião soviético preso dentro do território dos Estados Unidos ou de algum país da Europa Ocidental. E aí havia a troca de prisioneiros. Isso aconteceu e acontece toda hora. Muitas vezes de maneira sigilosa, sem que haja publicidade, sem que vire notícia. Porém, desta vez virou notícia. O Biden escreveu a respeito, não sei o quê. E os dois países continuam dizendo que o outro mentiu. Só que agora, embora isso aconteça sempre, mesmo quando a relação é amistosa, tudo agora na relação Rússia e Estados Unidos é carregado de uma tensão extraordinária. Mais até do que em boa parte do período de Guerra Fria. Mais até. Por exemplo, Reagan e Gorbachev conversavam amistosamente, um gostava do outro, né? Houve aquela empatia, essas coisas entre líderes, elas são como com qualquer um, né? Muitas vezes inexplicáveis. Por exemplo, o Bush e o Lula se davam bem, gostavam de conversar um com o outro e tal. E durante boa parte do governo Obama, havia uma distância do Obama com o Lula. Depois, a coisa tornou-se mais amistosa. Volta a ficar tensa quando se descobre que o governo americano, sob Barack Obama,
espionava a Dilma Rousseff, espionava a Angela Merkel e tal. Relações internacionais há muito disso, inclusive de animosidade gratuita ou simpatia sem uma explicação fundamental, importante, clara. E o Reagan e o Gorbachev, um gostava do outro, eles conversavam muito. Resolvida, eles trocavam ideias. Aliás, quando o Reagan mandou aqueles aviões para bombardearem a Líbia e uma filha adotiva do Gaddafi foi morta num desses bombardeios, obviamente Moscou recebeu a informação. Nossos aviões sairão da base na Inglaterra, vão sobrevoar ali um trecho do mar, vão passar depois pelo Mediterrâneo e vão chegar ao norte da África. Era tudo avisado exatamente para que o serviço de detecção de movimentos militares da União Soviética não estranhasse que, de repente, caças levantassem voo em direção ao norte da África. Né? Então, mesmo durante a Guerra Fria, e até em outros períodos, momentos tensos, Kennedy e Khrushchev, na crise dos mísseis em Cuba, mas depois, quando resolvida a crise, já no governo do Johnson e com Brezhnev no poder na União Soviética, houve momentos bem amistosos. Depois, de novo, havia alguma tensão mais crítica, como aconteceu em 79, quando a União Soviética invade o Afeganistão. O Jimmy Carter proíbe que novos contratos de venda de soja sejam feitos com a União Soviética, mas, porém, honrando os velhos contratos, e não permite que uma delegação americana compareça aos Jogos de Moscou. Moscou retruca depois, devolve a afronta, não mandando uma delegação para Los Angeles em 84. Mas mesmo nessas crises, havia ali a ideia de duas superpotências. Alguns imaginavam que era a guerra total do Clausewitz, o grande teórico, porque é uma guerra que se dava em vários níveis, da corrida espacial a tabuleiros de xadrez, de jogos de basquete entre União Soviética e Estados Unidos, até o jogo de espionagem no teatro europeu. A França, por exemplo, tinha espiões soviéticos e americanos, o Líbano tinha espiões soviéticos e americanos, em todo lugar havia espiões soviéticos e americanos, inclusive aqui no Brasil. Então, era um confronto de estados, mas sempre ali, sem tiros, não é? Informações que eram passadas de um para o outro para evitar mal-entendidos, etc., e momentos de crise. Hoje, há uma relação de ódio entre Joe Biden e Vladimir Putin. Ódio. Não é o confronto apenas, é também, mas não é o confronto apenas de duas potências militares. Não são duas potências econômicas, não dá para comparar a economia americana com a russa, né? Os Estados Unidos só tem um rival econômico que é a China. Aliás, a diferença do PIB dos Estados Unidos para a China está se encurtando. E os Estados Unidos já chegaram a 20 trilhões de dólares de produto interno bruto. Só que a China já está se aproximando dos 19 trilhões de dólares. Então, a Rússia não tem uma economia comparável. Mas militarmente, e principalmente do ponto de vista de capacidade nuclear, é a grande rival. Então é natural que haja desconfianças, espionagens, embates geopolíticos, estratégicos, por áreas de influência, tudo isso é normal. Disputa por mercados, por exemplo. Há 5 anos, a América do Sul, até há 5 anos, importou uma quantidade considerável de armas russas e também equipamentos militares chineses, mas principalmente armas russas pelo seu desenvolvimento, desde fuzis Kalashnikov até caças. A Venezuela, por exemplo,
num período em que havia fartura por conta dos preços do barril do petróleo e quando a PDVSA ainda funcionava de maneira adequada, comprou muita arma russa, muita. E também Nicarágua e Cuba, abastecidos, esses dois países também, com armas russas. Há 5 anos, esse movimento foi quase a zero. Aliás, o Brasil também fez uma revisão de compra de aeronaves militares russas, alegando a dificuldade de obtenção de tecnologia e de manutenção. Balela. Pressão dos Estados Unidos. No caso da Venezuela, não. A Venezuela simplesmente não tem mais dinheiro. Então ela entrega petróleo, só que o petróleo que ela está entregando agora é para pagamento de aquisições antigas. Não de novas aquisições. Então ela tem entregado petróleo, por exemplo, para a China, para pagar contas passadas, não para novas encomendas. E para a Rússia, ouro. A Venezuela tem ouro. E a Rússia é o país que mais se dedica a formar reservas em ouro. Mais do que em moedas correntes. Aliás, o dólar tem uma participação cada vez menor nas reservas russas. E o ouro uma participação cada vez maior. O euro também tem uma participação grande, porém diminuindo. E agora também formarão reservas em yuan, moeda chinesa. E os Estados Unidos conseguiram pressionar diversos países a evitarem novos contratos de compra de armas da Rússia. Não só na América do Sul, mas em todo o mundo, na Ásia. Só que não é que os Estados Unidos estão pressionando esses países a não comprarem armas. Estão pressionando esses países a comprarem armas dos Estados Unidos. Há um cordão que liga permanentemente o poder público em Washington e a indústria privada de armas. E aqui não estamos falando da Associação Nacional do Rifle, que aliás é inimiga do Partido Democrata. Não estamos falando de armas caseiras, de pistolas. Não estamos falando de Smith Wesson, de Colt. Estamos falando de armas de guerra sofisticadíssimas, radares, sistemas de mísseis, terra-ar, ar-terra, chão-chão, terra-terra, terra-mar, mísseis a serem lançados de submarinos, submarinos com propulsão nuclear, sistemas de defesa, tanques. Estamos falando de equipamento pesado, sofisticado, moderno e principalmente caças, que são a joia da coroa, além de bombardeiros. Bombardeiros de recentíssima geração, com capacidade de voarem numa altura que torna muito difícil que sejam atingidos por sistemas de defesa, etc. É coisa pesada e caríssima. E em março do ano passado, os Estados Unidos começaram a mandar equipamento sofisticado de defesa, não de ataque, para a Ucrânia. Março. Isso 2021. Porém, 7 anos antes desse envio de armas, os Estados Unidos, no momento em que o vice-presidente Joe Biden tinha relações estranhíssimas com empresas em Kiev, e em que os Estados Unidos, particularmente o Departamento de Estado, e a dúvida é, Obama estava informado ou tomou um chapéu? Uns dizem que é impossível, que nada teria sido feito sem a concordância de Obama. O fato é que os Estados Unidos organizaram, patrocinaram, o que é mais importante,
e regeram uma tomada de poder na Ucrânia em 2014. Então, isso vem como decorrência de crises anteriores. Porque a história da Ucrânia, e aqui não há nem tempo para mergulharmos nisso, mas é sempre bom lembrar. Houve, no período da União Soviética, grandes deslocamentos. Os georgianos reclamavam, por exemplo, dos deslocamentos que um georgiano, Joseph Stalin, forçou. Georgianos levados para outras partes da União Soviética, russos levados para a russificação da Geórgia. E o leste da Ucrânia, a região ali de Donbass, que já foi russa, como a Crimeia era russa. Mas ali havia predominância, mesmo depois do fim da União Soviética, de russos, descendentes ou nascidos mesmo na Rússia. E sempre houve uma tensão, porque aqueles russos queriam a preservação da cultura russa, do idioma russo, dos costumes russos, e queriam certa autonomia. Não autonomia monetária, militar, autonomia cultural e política. Basicamente, a reivindicação fundamental, por exemplo, do pessoal da Catalunha. Só que, na medida em que Madrid só diz não, 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 embora tenha, depois do período franquista, devolvido a autonomia para a Catalunha, mas retirado parte dessa autonomia, recentemente, isso leva a crescimento do desejo de independência. Já não é autonomia, é independência. Tanto que houve um referendo não reconhecido, etc. A Escócia, em relação ao Reino Unido, mesma coisa. E esses russos queriam mais autonomia. Resultado. Isso acontece sempre. Né? O pessoal da Córcega, onde nasceu Napoleão, aliás, em relação à França, tem movimentos por autonomia e por independência. E assim é, no norte da Itália. Então, em 94 fizeram um referendo. Aprovada mais autonomia. Cultural, hein? Poder ensinar russo nas escolas e tal. E a Ucrânia não gostou, não reconheceu, embora informalmente continuasse ocorrendo isso. Ensino de russo na escola. Porém, houve um crescimento da repressão do poder ucraniano a esses movimentos. Mas mais do que o poder, grupos nacionalistas que nunca admitiram uma zona ligada à Rússia, ainda que histórica e culturalmente, não ainda militarmente. Não admitia. E, paralelamente, ao crescimento de grupos extremistas, inclusive nazistas, né? Como é o conhecido Batalhão Azov. Aliás, hoje, dia de memória do Holocausto, Joe Biden, por exemplo, escreveu uma nota condenando, né, a canalice dos nazistas. Canalice indiscutível, né? A crueldade, o regime assassino, e que teve várias vítimas, mas a principal vítima foi o povo judeu, não há dúvida. E muita gente, quando o Biden escreveu isso, começou a perguntar para ele se ele não via contradição entre sua manifestação de hoje e o fato dele armar grupos nazistas na Ucrânia. Mas bem, em 14, com essa ruptura no poder na Ucrânia, há um novo referendo. E o pessoal do Donbass decide pela independência, que não é reconhecida. Se não reconheceram autonomia cultural, não iam reconhecer a independência. Só que esse movimento faz crescer a preocupação da Rússia com uma Ucrânia hostil e com uma Ucrânia que, naquele momento, começava a olhar para a União Europeia e para a OTAN. E aí a retomada da Crimeia. Retomada porque a Crimeia foi entregue de presente à Ucrânia por Khrushchev, um russo que nasceu perto da fronteira com a Ucrânia, mas que foi secretário-geral do Partido Comunista na Ucrânia na época da União Soviética. E que talvez tinha ali um sentimento de culpa
pelo fato de que o Stalin massacrou ucranianos no Holodomor. Massacrou, provocou um genocídio de ucranianos. A bala e a fome. E o Khrushchev, depois da morte do Stalin, entrega de presente a Crimeia, menos Sebastopol, para a Ucrânia. E com a crise de 14, a Rússia, por decisão do Putin, retoma a Crimeia. Porque diz que seus interesses estavam correndo riscos, como a Ucrânia, que passava a cultivar a ideia de ser membro da OTAN. A OTAN, cujo movimento em direção a leste havia sido refutado a priori pela própria OTAN e pelos Estados Unidos. James Baker disse isso: não nos moveremos 1 milímetro em direção ao leste. Tempos depois, 97 é uma espécie de ano crítico, com Boris Yeltsin no poder, já não havia União Soviética, hein? Já não havia Pacto de Varsóvia. A OTAN começa a se mover e hoje está na Letônia, na Lituânia, na Estônia, na Romênia, na Bulgária e na Polônia. Só que a Ucrânia há essa relação histórica, especial com a Rússia e tal, enfim, aquilo que dissemos que não há tempo para mergulharmos nesse troço. Então, de lá para cá, surgem os laboratórios, sob controle do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A tensão é crescente. E no ano passado, Biden começa a armar a Ucrânia. O Putin cai no laço. Entende que não havia alternativa, ele continua dizendo não havia alternativa, uma tragédia, diz ele, mas uma tragédia inevitável. Só que o objetivo, aquele de defender Donbass, hoje região com Lugansk e Donetsk, reconhecida pela Rússia como independente, para a Rússia, oficialmente, Lugansk e Donetsk são duas repúblicas independentes, não são parte da Ucrânia. E com um compromisso assinado com a Rússia de proteção mútua, o que é formalidade. A proteção, claro, só pode ser da Rússia para com os russos e descendentes de russos na região do Donbass. Tem saída? Porque as armas continuam sendo desembarcadas, doadas à Ucrânia, pagas pelo contribuinte americano, porém vendidas para a Polônia, Bulgária, Romênia e para os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Inclusive agora com novos contratos para a Romênia, para a Bulgária adquirirem armas americanas na casa dos bilhões. Grandes negócios foram abertos. E mesmo as armas doadas para a Ucrânia, os fabricantes recebem. Eles não estão doando para ninguém. Eles não doam uma bala de 38. O contribuinte americano que pague. Virou, assim, um negócio formidável para essa máquina de produção de armas. E os Estados Unidos não fazem um movimento, nenhum sequer, em direção à negociação. Por quê? Como dissemos ontem, anteontem, anteontem, há 2 meses, quando começou a guerra, a vítima é o povo da Ucrânia. O herói é o povo da Ucrânia. São as famílias separadas, são as crianças, os velhos, as mulheres que partiram da Ucrânia, quase 5 milhões, talvez mais, podendo chegar a 8 milhões, segundo o Acnur, como ouvimos ontem o representante da Acnur, conversou conosco. Até o final do ano, pode passar de 8 milhões, 20% da população do país. Cidades destruídas, infraestrutura devastada. A vítima é o povo da Ucrânia. O herói, o resistente é o povo da Ucrânia. Não é o Zelensky. O herói não é o Putin, que é um autocrata, um tirano no poder. O herói não é o Biden, que fala na defesa do povo da Ucrânia, mas está usando o povo da Ucrânia como bucha de canhão, como meio para uma guerra por procuração. E só instiga ao agravamento. Não quer saber de negociações. E aí desce Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, sem qualquer autoridade, embora tenha, porque
Porque tem de ser ele. Eu não posso chegar lá e falar, vamos negociar. Ah, você representa quem? Ninguém. O Antônio Guterres representa, em tese ali, 200 países. Ele leva a autoridade lhe conferida pelo mundo, por todos os países que fazem parte da ONU. E, no entanto, chega sem ideias, com um discurso pronto, fraco, e nada acontece. Erdogan tentou, Macron, em alguma medida, tentou, sem sucesso. E aí? Os ucranianos vão continuar morrendo, os russos, com os efeitos colaterais das sanções, efeitos econômicos pesados. E aí vem o crescimento do envolvimento militar na guerra por procuração. Porque já há instrutores americanos em solo ucraniano, isso é óbvio. Já há instrutores ingleses em solo ucraniano, é óbvio. Mas se materializada a ocupação por tropas da OTAN num país que não é da OTAN, vem a ameaça, um tanto quanto desesperada até, do Lavrov. Isso pode resultar no uso de armas nucleares e numa terceira guerra mundial. Então, é um momento crítico. E as pessoas não precisam só se limitarem a bandeiras agitadas. Precisam cobrar, inclusive de quem tem poder para mudar o cenário. Putin, sim. Zelensky, sim. Mas, principalmente, aquele que hoje está com as cartas nas mãos. O presidente dos Estados Unidos. E que só tem agido e falado para que haja mais guerra, para que seja ainda mais prolongada, independentemente do sofrimento dos ucranianos. Ronald. Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do Acontece fica sempre disponível para você. O site você já conhece, é o radiobandeirantes.com.br. Está nos agregadores de podcast, todos eles. Tá? Aliás, falei do site, já vou trazer uma informação importantíssima que está diretamente conectada ao site da Rádio Bandeirantes. Não perca, já. Rede Bandeirantes de Rádio.